Olá pessoal, sejam bem-vindos de alguma maneira, talvez assim eu desejo, assim a gente deseja, daqui a pouco eu vou apresentar quem está aqui na minha companhia, que seja o primeiro episódio histórico desse podcast nosso, A Arte do Planejamento. Sem delongas, deixa eu me apresentar, eu sou André Novaes, eu sou um planejador financeiro pessoal há 18 anos, celebrando nesse ano. E eu estou aqui na companhia do Fred, eu estou na companhia do Rodrigo e também do Gabriel, Frederico Gonçalves, Rodrigo Guerreiro e Gabriel Pereira. Também, para quem está escutando a gente no podcast, se você quiser, você pode entrar no YouTube, lá no site da Academia de Planejadores, e você vai poder ver a gente, vai poder ver quem são esses caras bonitos, bem abençoados, caras de inteligente, planejadores de sucesso. Aqui na voz você não vai sentir isso, mas lá no YouTube você vai poder ver. Deixa eu começar dando aqui as minhas boas-vindas para o Fred. Fredão, bem-vindo. O Fred, inclusive, pessoal, só para quem vai acompanhar a gente aqui, ele vai ser o co-anfitrião nesse podcast, nos primeiros episódios junto comigo. Eu e o Fred, a gente tem uma caminhada de 40 anos, a gente se conheceu na maternidade, e depois eu deixo ele corrigir essa brincadeira, mas é quase isso, e o Fred está desde o início criando, recriando, revitalizando a Life Finanças Pessoais junto aqui comigo. Então, Fred, deixa eu te dar o bom dia e o boas-vindas. Bom dia, é uma honra, né? É uma honra abrir, inaugurar isso tudo, ser o co-host nesse primeiro momento do nosso podcast. Tenho certeza que isso aqui vai ser muito legal. O papo vai ser muito bacana e interessante para todo mundo que vai nos ouvir. Prefiro que me chamem de Fred mesmo, Fred Gonçalves, pode ser assim, não tem problema não, pessoal. Planejador há 15, né? Acho 15 anos. 15 anos desde o início da Life, 15 para 16 quase já, né? Enfim, aqui para bater esse papo e tentar ajudar todo mundo a conhecer um pouco mais sobre o planejamento, a importância, enfim. Vai ser um prazer aqui estar com o Rodrigo e com o Gabriel e com você, André. Muito bem, muito bom. Deixando agora as boas-vindas para o Gabriel. Gabriel, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem, Fred, Rodrigo, todos os ouvintes? Prazer enorme, uma honra participar desse primeiro episódio aqui. Quando o André mencionou lá que ia iniciar esse projeto, eu não hesitei em me candidatar para participar. E sou planejador financeiro há 3 anos e espero poder contribuir aqui com o nosso bate-papo. Muito bem, sem dúvida. Rodrigão, muito bem-vindo. Rodrigo Guerreiro. Olá, André. Olá, Fred, Gabriel. Obrigado por me receberem aqui. É uma alegria estar no primeiro episódio aqui, que seja o primeiro de muitos mesmo. Sou planejador financeiro como vocês, num estágio diferente. Estou começando a trilhar essa carreira no planejamento financeiro pessoal. Estou no primeiro ano e vai ser muito legal trocar ideia com vocês aqui, falar das nossas experiências. É isso aí. Pessoal, é o seguinte, para quem então está acompanhando a gente no vídeo, eu aqui estou projetando um único slide, tá? Porque o barato disso daqui é um bate-papo, mas só para deixar então aqui registrado que esse podcast, A Arte do Planejamento, é uma conversa entre colegas profissionais. Aqui o nosso objetivo é abordar casos reais, é trazer o presente do planejamento financeiro, questões contemporâneas, talvez casos, talvez causos que fazem parte da nossa atividade, mas permitir que todo mundo que esteja assistindo ou ouvindo a gente, eu não sei se você está aqui tomando um café, se você está correndo, se você está numa esteira, se você de repente está se deslocando de carro, mas para que você possa mergulhar junto com a gente em questões reais e que demandem a arte para a gente poder agregar e entregar o que é o verdadeiro planejamento para as famílias. É uma grande troca de experiências e muito mais por causa desses caras que estão aqui. Eu espero que seja uma conversa madura, profunda e abrangente, ok? Gabriel, quero começar com você, cara. Me conta aí como é que foi sua semana passada, o que você vivenciou na semana passada, o que você pode trazer para a gente começar aqui a ter um papo totalmente sem script,
como é que foi a sua semana passada? Vamos lá, então. Acho que semana passada eu tive um caso interessante, um caso positivo, que reforça muito a importância do nosso trabalho. Fiquei contente com o que aconteceu. Resumindo, assim, para não ser muito longo na descrição, uma cliente que há dois anos e poucos atrás foi uma das minhas primeiras clientes, na estágio que a gente começou a criar os planos de investimento para ela. Ela tinha o objetivo de estar trocando o carro dela, e a gente fez uma estimativa de acordo com o contexto dela na ocasião, né, um período ali até pré-pandemia. Estimamos o valor que ela gostaria, o carro que ela gostaria, fizemos os aportes. Ela foi uma cliente bastante assídua no planejamento financeiro nesse sentido. Ela estava fazendo os aportes, e na reunião de acompanhamento que eu tive com ela a semana passada, ela estava um pouco desacreditada, porque mesmo fazendo os aportes, o valor que ela tinha juntado não daria para comprar o carro que ela começou a procurar, que já está há 3 meses, faltam apenas 3 meses aí para ela estar realizando isso. O carro dela já está um pouco velho, só que ela foi começar a ver os preços. A gente sabe que nessa pandemia aí, os carros subiram muito mais do que aquilo que a gente imaginava. Estava um pouco triste, como eu disse, e aí a gente, navegando ali nas nossas ferramentas, nos planos dela, a gente pôde ver que um dos outros planos dela, que é o plano para aposentadoria dela, de acordo com as projeções que a gente tinha ali, ela estava um pouco à frente nesse plano, né, que permitia que ela, então, derivasse parte dos recursos desse plano, que estava acima do projetado até a data que a gente estava vendo, e que ela pudesse trazer esses recursos sem comprometer o plano de aposentadoria dela, para estar ajudando a recompor aí esse valor do carro. Foi algo que ela ficou muito surpresa de enxergar isso, né, e conseguir mostrar para ela o quão relevante e importante é a gente estar se planejando, mesmo que, num certo momento, algo não saia como a gente planeja, mas o simples fato da gente estar olhando o nosso futuro, né, a gente sempre pode estar buscando, dentre tudo aquilo que a gente almeja realizar, ver aquilo que é mais importante, mais relevante naquele momento, e estar podendo se aproveitar desse planejamento como um todo. Acho que foi algo muito, muito relevante, que ajuda a reforçar a importância de um planejamento e de um planejador ao seu lado. Ela é sua cliente há quanto tempo, Gabriel? Ela é cliente há 2 anos e meio, foi uma das primeiras clientes que eu tive quando eu iniciei a carreira há 3 anos. E é muito legal a gente poder enxergar esse resultado Sem dúvida. no trabalho. Compra de carro, eu sei que é um assunto que o Fred adora, então eu te trago aqui para o bate-papo. Fredão, como é que você atua, cara, como planejador aí, quando tem essa questão de troca de carro, ainda mais numa situação onde não dá para saber se está caro, né? Porque talvez nunca volte a estar no preço que estava. A gente está gravando esse primeiro episódio aqui em agosto de 2022, né? E está tudo realmente nas alturas. Mas e aí, Fredão, o que você tem co-criado junto com seus clientes nessa agenda, cara? Eu acho que o primeiro ponto aqui, e o mais importante que o Gabriel colocou, é essa questão de você reformar também um pouquinho as interpretações com tudo aquilo que está acontecendo, né? A gestão ali que ele estava fazendo junto à cliente dele mostra que, assim, nem tudo estará previsto, né, Gabriel? Ninguém previa há 2 anos e pouco atrás que um carro subisse 23% a 30% quase em alguns casos, né? Então, assim, o mais bacana é você entender que algumas outras coisas caminharam mais do que ela previa, porque também teve aumento de taxa, tal, etc., né? E aí ela pode, de forma consciente, o entendimento junto ao planejador, entender que, pô, talvez eu possa realmente comprar aquele carro que eu quero, deslocando um pouquinho um ou outro valor que eu tenho, né? Para fazer a realização desse sonho. Ou, mais importante ainda, né, a reflexão junto ao planejador de faz sentido ou não eu ter aquele carro depois de um aumento desse, né? O que eu tenho falado muito com os meus clientes, e eu sou realmente um entusiasta de carro, mas tenho reformado isso aí até comigo mesmo, né? Porque se deixar todo ano eu quero um novo, né?
mas é entender a necessidade da troca e entender mais até do que se eu tenho dinheiro ou não para fazê-lo, é se vale a pena fazer, o que vale a pena eu buscar. Tem muita gente nesse momento agora que nós estamos vivendo que se empolgou com essa questão de ganhar, entre aspas, aqui um dinheiro com o carro, e muita coisa nova sendo vendida, muita coisa com 1.000 e poucos quilômetros, 2.000, coisa muito nova. Então também entender essa questão do seminovo, como brinca aqui, tem um anúncio aqui em Campinas, André, um seminovo muito novo, né? E reformar um pouquinho essas questões e entender, poxa, tudo bem, eu posso até ter o dinheiro, como a cliente do Gabriel tem, combinando alguns resultados ali, mas faz sentido gastar tudo isso? Você acha que vale? Dá para a gente olhar para alguma outra opção? Ou não, vale porque era um sonho, de repente é um sonho da pessoa de tempos, né? Como uma cliente minha que ela falou assim, Fred, eu quero ter uma SUV chique, que ela chamou o plano dela. Eu falei, legal. Chegou no momento, ela falou assim, vou tomar essa decisão de comprar esse carro. Ela comprou, mas ao mesmo tempo ela quer montar um negócio dela. O mais legal de tudo nas discussões é que assim, ela tem certeza de que o plano do negócio dela é mais importante que qualquer outra coisa. Então agora que a gente está para realizar o plano dela, do negócio dela, ela virou, a primeira coisa que ela falou, Fred, lembra aquela questão do sonho da SUV chique? Ok, eu já estou há 6 meses, 8 meses com o carro. Para o meu negócio, eu abro mão desse carro. Então o legal é isso, a pessoa entender os valores, as questões, as prioridades, etc. Então eu tenho reformado muito essa questão assim, até onde vale a pena, né? O segundo melhor, não o melhor de todos, né? O que é necessário, Legal. a segurança e etc. Né? Entender tudo isso e reformar um pouquinho a questão daquele exercício que a gente faz de priorização para entender assim, qual que é o carro, efetivamente. Né? Tem um cliente meu que tem eu tinha um sonho de ter um WRX, um Subaru. Eu falei, Fred, não faz sentido eu ter um carro desse aqui e não vou colocar a cadeirinha dos meus filhos no carro. Então, tchau, acabou. Mas foi uma discussão, né? Acerca disso. Ele não simplesmente desistiu do sonho, ele entendeu que as prioridades são outras e ele, ok, tudo bem. Mas é a profundidade da relação do conhecimento, da história do cliente, do conhecimento de tudo aquilo que ele quer fazer. Então o Gabriel tá aí, a maior prova é essa semana aí, de que olhando junto com ela, ela entendeu que, pô, se eu quiser eu posso. Agora eu tenho que entender o que vale a pena. Rodrigo, deixa eu te trazer para a conversa, cara. Tá começando na carreira e o cliente fala assim, quero comprar um carro, de qualquer jeito. Como é que você... Eu vou te colocar na fogueira agora, hein, cara? O que você falaria para ele, assim, sobre essa questão toda? Primeiro, antes disso, você também curte carro? Rodrigo, conta um pouquinho. Você tem esse viés, assim, ou não? Meu exercício, a minha dificuldade costuma ser o inverso até. Eu sei que é uma grande paixão de muita gente, tipo o Fred, né? Mas eu não tenho tanta paixão assim. Eu sempre vi mais o carro como qual é a praticidade que ele me dá, né? E não tanto como esse desejo que muita gente tem, uma paixão que muita gente tem, né? Então, o meu esforço, na verdade, é eu separar isso e saber que, para algumas pessoas, isso tem um valor diferente para a vida delas, né? Traz uma satisfação, uma alegria diferente, né? E isso é importantíssimo, né? Na nossa atividade, saber que as famílias são muitas, né? As prioridades, os desejos são diferentes e a gente tem que buscar, de uma forma responsável, claro, tentar ajudá-los nisso, né, na concretização desses objetivos, assim. Pensando até nesse início, né, como eu falei, eu estou no meu primeiro ano de atividade, então, necessariamente, todos os meus contatos são início de trabalho, né, mas o que o Gabriel trouxe me fez lembrar uma conversa recente que eu tive, que mostra a importância da gente auxiliar nessa clareza do objetivo e conseguir dar uma visão quantificável do que você precisa fazer para concretizar esse objetivo, né? Acho que o exemplo que o Gabriel trouxe, não seria possível repensar esse plano de investimento
se ele não tivesse ajudado a cliente, né, a entender o que ela precisa para a aposentadoria, né, o que ela precisa para o carro, e falar assim, opa, dá para a gente remanejar, né, daqui para lá com segurança, com clareza, né, e eu pensei muito nisso, porque uma família, né, que está começando comigo, tem justamente essa dificuldade, né, explorando com eles um pouco da vida financeira, né? É uma família que nem tem um problema com relação a conseguir poupar, eles têm conseguido poupar, mas quando a gente pergunta, né, aquela famosa questão nossa de por que nós estamos poupando, né? Quais são os objetivos? Não é raro vir o putz, é porque eu preciso, né? Eu sei que eu preciso, eu não sei quanto, eu não sei exatamente para quê, não parei para pensar muito nisso, mas eu preciso fazer isso, né? E então um trabalho importante que eu vou desenvolver com eles é justamente isso que o Gabriel fez, né? De identificar o que são as prioridades, e se for o carro, tudo bem, né? Isso vai estar contemplado lá de alguma forma, mas dar clareza quantificada também, né? Do que precisa ser alcançado, em quanto tempo é factível, né? O que é a prioridade, né? A aposentadoria, o carro, o que está em dia, o que não está, né? Para justamente dar essa tranquilidade de que tem um plano e o plano está sendo seguido, né? Isso aí, é isso aí. O Fred, você trouxe um conceito que eu queria que você explorasse um pouco melhor. Você falou assim, eu posso explorar o conceito do segundo melhor com o cliente, né? Explica para a gente como é que você traz isso para a conversa. Você tem 60 segundos para explicar o conceito do segundo melhor para a gente. André, basicamente é um exercício de entender se eu realmente preciso, por exemplo, quando eu tenho os nomes dos carros, né, os modelos, eles vão ficando mais chamativos, vão falar assim, eu tenho o Longitude, o Limited, o S, eu não sei o quê. Aí, assim, entender o que aquilo oferece a mais para custar 40 mil, e se faz sentido, porque basicamente é o mesmo carro, mesmo espaço, mesma segurança. Não, mas esse aqui tem itens que eu preciso. Ok, vale a pena ir para aquele outro. Tem como opcional nesse e não vai custar tanto? Sim. Então o conceito do segundo melhor é entender o seguinte, eu não preciso, vamos dar um exemplo do meu carro, eu não preciso do Compass S se o Limited me atende e eu economizo 20 mil nisso, né? Eu não preciso do Limited se o Longitude me atende com o pacote X ali e eu vou 40 mil a menos, entendeu? Então, assim, eu tenho que entender o que eu preciso, o que cada um oferece, e entender que eu não preciso estar no topo, basta eu ter aquilo que eu preciso. O grande conceito do segundo melhor é justamente, primeiro, acolher o desejo que o cliente tem, né? É bom ele nomear o desejo que ele tem, que seja realmente bem específico, mas depois, uma boa decisão é quando existe um contraste, né? Uma comparação. Então, você pode falar no carro, você pode falar numa casa para alugar, você pode falar numa viagem para fazer, você pode falar de uma roupa para comprar, de um eletroeletrônico para comprar. Qual seria o segundo melhor? E muitas vezes o cliente, ao ser convidado a essa reflexão, ele percebe, primeiro, que existe um segundo melhor, que geralmente tem 90% ou mais dos atributos do primeiro melhor, talvez economizando 20%, 25% frente, ou seja, você tem uma relação custo-benefício mais adequada, né? E eu acho que essa é uma maneira, é uma arte, ao meu ver, construir uma decisão, não apenas dizendo pode ou não, mas oferecendo talvez uma reflexão maior. E como o Gabriel colocou, né, olhando para o futuro para poder tomar uma decisão consciente no presente. A gente está um pouco à frente na aposentadoria, né? Quem tem esse planejamento? Que tipo de profissional tem conseguido entregar essa perspectiva para o cliente que ele pode dizer, hey, não é uma questão de quanto meu dinheiro está rendendo, do quanto acima do benchmark meu dinheiro está rendendo, mas eu estou à frente da minha expectativa e eu posso, então, realizar mais no presente. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Perfeito. Né? E Fred, me permite entrar, essa questão do segundo melhor é algo que vai ter que ser muito praticado com essa cliente por duas razões. Uma é porque realmente os valores dos carros subiram muito, então a gente talvez não vai conseguir encontrar o carro ideal com o valor
disponível, então vamos ter que fazer esse exercício para encontrar algo que se encaixe dentro do orçamento, mas também uma outra questão que despertou muito interessante que ela trouxe na reunião foi que ao enxergar o montante, né, a somatória do que ela já guardou para o carro, trazendo a aposentadoria, e vendo como foi todo esse processo durante esses 2 anos e meio de investimentos, começou há 2 anos e meio lá atrás, investimentos com liquidez, lá no início ganhava 4%, hoje enxergando isso a 14%, ela transmitiu para mim assim, Gabriel, mas gastar todo esse dinheiro agora, porque ela enxergou o trabalho que ela teve, como é que foi o processo. Então, muitas vezes tem uma frase que eu acho que foi o André mesmo que falou, que eu não sei de onde trouxe, que é muito mais importante aquilo que você conquista ao se planejar, aquilo que você se torna. Porque é um processo que, se ela não tivesse, talvez, se planejando, ela estaria gastando esse dinheiro de uma forma não muito intencional, não estaria com os recursos necessários para estar fazendo essa decisão importante, que é realmente relevante para a vida dela. Então, isso que eu considero transformador no processo do trabalho com o planejador financeiro. É isso aí. É isso aí. E me permitindo aqui, então, aproveitar isso que você acabou de falar, Gabriel, é importante também olharmos para isso de modo a também ensinarmos para as pessoas que também não adianta só se apaixonar pela reserva criada, né? Porque tem aquela reserva, é um trabalho muito árduo de criá-la, e aí de repente a pessoa começa a não mais realizar sonhos porque ela fala, nossa, é legal acumular. Lembra? Nós vamos falar sobre o número de histórias, não a história dos números, né? Ou seja, contar a experiência. Então, eu vou citar um exemplo do segundo melhor, por exemplo, em viagem. Tá? Você optar, de repente, como recentemente fizemos com um casal de clientes, da experiência que eles fizeram numa viagem, onde eles não contrataram o pacote total do hotel que oferecia, porque eles leram sobre a região e falaram, é super legal que você alugue um carro e vai experimentar os restaurantes da região. E isso trouxe, na volta da viagem deles, uma experiência fantástica. Eles falaram, Fred, foi muito melhor a gente olhar e não ir para o lado da preguiça de, tô só lá. E eles viajaram na viagem antes, né? Eles começaram a fazer a viagem estudando tudo aquilo que ia acontecer, né? E acabou que, poxa, eles falaram, cara, foi fantástico, porque o que a gente gastou fora não foi tudo aquilo que a gente pagaria a mais dentro do hotel, e a experiência foi fantástica. As fotos que trouxeram, as comidas que eles experimentaram. Então, olhar para esse segundo melhor, porque às vezes assim, o que é melhor na questão da viagem? Em teoria seria a melhor opção de estadia dentro do hotel, que é com tudo. Não. Inclusive. Acho que esse é um bom caso. Daqui a pouco quero que o Rodrigo também compartilhe aí um pouquinho do que ele viveu na semana passada, mas acho que da grande trilogia, né? A gente planeja, a gente atinge o que a gente planejou, mas aí a gente tem que decidir, né? A gente tem que ponderar acerca do que a gente atingiu na direção de faço, não faço e como faço. E a relevância de ter um planejador na companhia para isso, né? Por isso que a arte do planejamento, 2 anos e meio, né, Gabriel? E não a arte do plano. Porque poderia ter um plano. E aí não teria o quê? Celebrar o atingir, narrar as conquistas ao longo do processo, a ponderação relevante para qual decisão ser tomada agora. Então, o planejamento prevalece sobre o plano. O filme é maior do que a foto, né? Rodrigo, deixa eu te trazer aqui para a conversa agora. Conta para a gente o que você experimentou na semana passada para a gente poder bater um papo. A minha semana passada foi, conversas de 2 mundos, assim, distintos, né? Então, conversas de trabalhos que se iniciam, né? Então, pessoas que fizeram essa escolha por ter o acompanhamento de um planejador financeiro, né? E bem em linha com o que a gente está conversando aqui, foi legal porque reforça até para mim mesmo a abrangência do nosso trabalho, né? Porque uma das conversas que eu tive é com uma família que tinha um acompanhamento, mas não era de um planejador financeiro independente, né? Era um agente autônomo de investimento e
com o passar do tempo, essa relação se distanciou, eles se sentem inseguros, né? Não se sentem suportados com esse tipo de profissional, e também se sentiam muito perdidos com relação a, poxa, para que eu estou poupando aqui, né? Quais são exatamente meus objetivos? E tinham dificuldade em quantificar o que a gente falou aqui, que às vezes é o que é o suficiente, né? Onde eu preciso chegar, até com relação à aposentadoria, outros sonhos, né? E ficou muito clara a abrangência do nosso trabalho, porque você começa a perceber que essas dificuldades ou essas inseguranças começam a transbordar até os temas, assim. Então, na família, acaba tendo um debate grande pelas diferentes personalidades das pessoas, do podemos fazer isso ou não podemos, né? Estamos seguros ou não estamos seguros, né? E isso gera atrito, né? Gera atrito, às vezes, no casal, por exemplo, quando tem esses perfis diferentes, né? Então, um do casal sempre acha que estamos bem, dá para fazer, podemos fazer essa viagem, podemos trocar o carro, enquanto o outro, por essa falta de clareza, né, acha, será que podemos mesmo? Acho que não, né? E isso começa a gerar atrito e ter até questões familiares que poderiam ser sanadas justamente com um acompanhamento que a gente está comentando aqui, com uma quantificação, com entendimento do que são os objetivos, quanto precisa para atingir esses objetivos, né? Então, é uma conversa muito rica mesmo, e eles vão poder se beneficiar muito, sem dúvida, desse acompanhamento, né? E isso acaba até entrando em outras questões mais profundas com relação a trabalho, né? Eu consigo trabalhar um pouco menos, não consigo, né? Então, a gente percebe bem forte como ter um caminho, ter clareza desse caminho pode resolver muita insegurança, né? Muito bacana. Olha só, para mim esse é um caso, né, é um caso de uma saudável angústia, se é que é possível existir uma angústia que seja saudável, né? Mas talvez essa dúvida, que eu acho que leva para a maturidade, dúvida entre podemos fazer e será que devemos realizar, né? E como que o planejamento financeiro, o planejador financeiro joga uma luz nisso, né? E olha só o relato de alguém que já era acompanhado, mas que não tinha essa abrangência, que não tinha essa profundidade. Fred, deixa eu te trazer para essa conversa. Quero te escutar um pouquinho no seguinte. E aí, o cliente está, cara, estou em dúvida. E essa dúvida está me consumindo um pouquinho. De um lado, a gente pode até dizer, né, que um cônjuge topa, o outro tem dúvida, ou pode ser que a gente mesmo acorda dizendo, vou fazer. Já na hora do almoço a gente fala, mas será que eu devo? Né? Como é que, na tua experiência, você tem, através da arte do planejamento, ajudado as famílias a construírem boas decisões? André, eu tenho gostado muito de falar das palavras a serem usadas, e a palavra principal aqui é a clareza. Clareza, tá? As pessoas precisam de luz nesse caminho, de clareza sobre aquilo que querem realizar, que gostariam de conquistar, que gostariam de se tornar, tá? E nada melhor do que uma boa conversa sobre o plano e projeto de vida, depois uma estruturação do planejamento financeiro para a realização desses planos e projetos de vida, que vai dar clareza no caminho. E aí o mais legal é que, de forma muito tranquila, natural, e obviamente sem diminuir a importância de uma boa alocação final, né? Você tira o peso da necessidade de um ganho absurdo e traz para um ganho real, onde as pessoas têm clareza daquilo que elas precisam. Então, muitas vezes, vamos citar aqui um exemplo, basta uma pré-fixação numa taxa X, e mais importante do que quanto ganhou é realizar aquele plano naquele prazo. Então, a melhor palavra aqui, clareza. Eu acho que como eu tenho trazido isso aos meus clientes, é clareza. Um processo de transformação e entendimento disso. Acho que, sem dúvida, o elemento fundamental. Gabriel, compartilha para a gente aí, você, cara, o que você tem testado, usado aí. A gente tem muito essa cultura do laboratório, né? E eu acho que a arte do planejamento também requer essa disposição para a gente testar coisas junto com os clientes, né? Testar abordagens, entender que o que funciona com um
requer adaptações, requer alterações para funcionar com outras famílias. Por isso também a alusão à arte, né? Que você tem feito, aprendido, testado, Gabriel, quando existe essa angústia de um momento, yes, eu posso, do outro, opa, será que eu devo? Né? Como é que você tem ajudado nessa direção? Então, André, eu acho que essa sensação ela é super natural, ela é comum, principalmente no início do trabalho, porque tanto os nossos clientes, qualquer pessoa, eu acho que a gente quer realizar muitas coisas, e normalmente a gente dá muito atenção àquilo que está mais urgente, que está mais latente no momento, e aquilo que é mais de médio e longo prazo, a gente sempre acaba deixando para depois. Então, um exercício muito bom é a gente ajudar o cliente a colocar na mesa tudo aquilo que ele almeja realizar ao longo da vida. E não é numa simples conversa que a gente consegue pensar de forma profunda sobre isso. Então, no começo do trabalho, é natural o cliente trazer lá um objetivo, no mês seguinte dizer que aquilo é uma prioridade, no mês seguinte se relacionando com o seu orçamento, tendo uma conversa mais profunda entre o casal, que é algo que passa a acontecer a partir do momento que eles iniciam um trabalho sobre um planejamento, eles começam a enxergar, bem, mas não é bem isso. E é natural, ao longo das primeiras reuniões, haver essa dança de objetivos. É isso que é a grande riqueza do trabalho, para daí sim, de uma forma profunda, intencional, com essa clareza que o planejamento financeiro vai trazer, a gente poder definir quais são os verdadeiros objetivos que a gente vai trazer como prioridade e vamos estar trabalhando dentro do planejamento financeiro, que vão ajudar a gente e o cliente a se engajar no processo. Porque a gente sabe que para a gente conquistar algo no futuro, a gente vai precisar abrir mão de algo no presente, deixar de atender essas nossas necessidades imediatas. E a gente precisa ter uma boa razão para isso. Senão a gente faz o que a maioria das pessoas faz, né? Eu mereço, eu posso, eu vou lá e faço. Então, a partir do momento que você tem algo bem mensurado, uma clareza, o que você precisa fazer para alcançar aquilo que é realmente importante e relevante para a sua vida, você consegue trazer elementos que te ajudem a segurar aquele ímpeto do gasto momentâneo, daquilo que vai apenas te satisfazer um mero desejo que logo em seguida vai deixar de ter relevância. Então, eu acho que esse teste junto às famílias é importante, é natural esse processo e ele traz a riqueza para o trabalho. Muito bacana, muito bom, muito bom. Olha só, acho que de um lado o Fred traz essa perspectiva que eu acho que é a constituição disso tudo, que é a clareza. O Gabriel já trouxe algumas ferramentas para isso, ou pelo menos algumas táticas, né? Colocar na mesa, ver os números, enxergar as consequências entre presente e futuro. O Rodrigo também comentou um pouco sobre isso. Eu quero adicionar a essa equação o seguinte. Primeiro, a gente tem que ajudar, guiar o cliente, né, a chegar realmente numa conclusão. E a primeira coisa importante, também eu destaco aqui uma coisa que o Gabriel colocou, a dança, né, das decisões. E é normal mesmo, e a gente tem até que muitas vezes revelar, articular junto ao cliente, ok, a gente investiu um tempo para tomar uma decisão, e ao longo desse tempo, ora a gente vai para a esquerda, ora a gente vai para a direita, isso faz parte da construção de uma decisão, né? Uma decisão ela é melhor tomada quando antes ela é construída. E depois que tomada, ela tem que ser vivida, né? Ela tem que ser realizada, de fato, pela família. Acho que um contexto legal, né, uma ferramenta que a gente também gosta de usar, é o chamado decisões 3D, né? Ao invés de apenas ponderar entre isso ou aquilo, que geralmente parece diametral, é ter esse tempo na companhia de um planejador para qual é a melhor versão da família, né? E aí, qual é o papel dessas duas possíveis decisões, se aproximando ou te distanciando dessa sua melhor versão? E leva tempo isso, requer intimidade, né? Requer essa construção junto ao cliente, de um lado o orçamento caminhando, o fluxo de caixa ganhando clareza, como o Fred bem colocou, mas a gente também convidando. Mas aqui, como já está virando, eu vou dizer costume, né? Viu, Rodrigo? Vou te colocar de novo na parede, cara. Chega uma hora que o cliente fala assim, Rodrigo,
incrível estar com você. Você é um planejador extremamente competente, cuidadoso, me entregou clareza, olhou o orçamento, o fluxo de caixa. Eu enxergo aqui as consequências entre presente e futuro. Rodrigo, o que eu devo fazer? Como é que você se sai dessa? Você falou da fundação, acho, né, André, assim, desse primeiro passo mesmo da gente entender o que é prioritário, né, entender o que são sonhos, um levantamento grande, e daí eu acho que a gente passa a construir com eles o que é prioritário, né, o que precisa passar por isso, né, de entender, como você colocou, o que aproxima essa família da melhor versão deles, o que é mais relevante para eles, para daí a gente começar a direcionar aspectos práticos até mesmo da construção desse objetivo, né? Então, construir um plano de investimento para a obtenção desse sonho, para chegar lá, implementar isso, acompanhar isso junto com o cliente, monitorando essas mudanças que o Gabriel comentou, mas é algo que é construído junto com ele, né? Sempre vai ser junto com ele, né? Então, é um posicionamento de estar ao lado do cliente, acho muito fazendo as perguntas corretas, né? Para que ele consiga, por si só, chegar nas suas respostas, né? Chegar nessa clareza do que é prioritário e ajudá-lo, claro, nas questões técnicas também, de qual é a maneira mais segura, a maneira com que ele consiga investir e chegar nesses sonhos dormindo à noite, né? Tendo vida hoje também, né? Acho que a gente reforça muito isso, né? Como a gente equilibra essa responsabilidade de traçar esse plano para chegar nesses sonhos, mas sem comprometer a qualidade de vida dessa família no hoje, né? Que é também importantíssimo. Então, acho que levantamento de tudo que eles querem fazer, um olhar importantíssimo de prioridade, e seguindo essa prioridade, implementar o plano efetivamente de investimento, com clareza de prazo, né, e acompanhar isso bem próximo com o cliente, fazendo as perguntas certas para ele, né, conduzindo em conjunto mesmo esse plano, esse planejamento, né, que não é só um plano. Sinto que o Rodrigo deu uma excelente resposta para quem está ainda no começo da jornada, mas agora eu quero perguntar para o Fred. Fred, 15 anos depois, né? E o cliente fala assim, Fred, o que eu faço? Mais perguntas ou você já está numa hora que você fala assim, quer saber? Deixa eu dar logo aqui uma resposta, mostrar o caminho, que eu já estou meio que eu não vou dizer de saco cheio, mas eu já estou aqui sentindo que seja um caminho, cara. O que você tem... Deixa eu só colocar uma perspectiva rápida, né? A gente que está flertando aí nessa faixa dos 15 anos, eu não sei se você sabia, tá? Mas a gente parou de engatinhar agora, né? A gente está no primeiro quarto da nossa carreira. Eu acho que a gente tem uma carreira de uns 60 anos aqui. Eu conheço alguns planejadores fora do país com vitalidade aos 80 e poucos anos, celebrando os encontros que ele teve na semana passada e vibrando com as reuniões que ele vai ter na semana seguinte. Mas e aí, 15 anos depois, o cliente chega para você, ponderou tudo isso, você foi o master da clareza, e ele fala, Fred, o que eu faço? O que você diz acerca do que eu devo fazer? Como é que você se sai? André, obviamente a gente tem que ter o feeling de que às vezes respostas precisam ser dadas, mas respostas de forma com coração, né? Com o carinho todo, da relação toda criada junto ao cliente, tal, etc. Então, vou citar um exemplo recente, tá? Cliente com 56 anos de idade, ele tinha a possibilidade de agora em julho chegar no 1 milhão ou quitar a casa dele, tá? E ele falou, chegar no 1 milhão é importante, mas quitar a casa dele também é. Então, a ponta toda foi a conversa de o que te torna mais especial, o que vai fazer o 2022 mais especial para você? A quitação da casa ou chegar no 1 milhão? Ele falou, Fred, boa pergunta, porque eu cheguei até agora sem ter esse 1 milhão e tudo bem.
mas a casa ser minha é uma conquista que eu comecei lá há 20 anos atrás. Uhum. E eu acredito que, para a minha tranquilidade, isso seja o mais correto. Então, tá bom. Eu dei a resposta para ele, mas com uma pergunta de o que vai te fazer melhor. Sabe por quê? Porque, assim, agora em setembro, eles vão chegar no 1 milhão também, tá? Então, ou seja, ele vai fazer as duas coisas, mas a primeira foi a mais importante para ele. Então, assim, nós não temos que ter o ímpeto de sair respondendo tudo, mas fazendo boas perguntas e nos relacionando com os nossos clientes, entendendo realmente aquilo que, como eles são, o que eles gostariam de se tornar, a melhor versão deles, né? Onde está. Muito bom. Eu acho que esse foi um bom caso, Rodrigão. Acho que a gente tem um pouco dessa. Eu creio, e eu já fui perguntado inúmeras vezes, tá, André? Até perguntas tipo, o que você faria? Né, que a gente se depara com esse tipo de pergunta, né? Eu não quero mais uma pergunta. Eu quero saber o seguinte: o que você faria? Eu tenho aprendido a acolher uma pergunta como essa, dizendo: eu valho muito mais, não pela minha versão, mas pela minha visão. Eu valho muito mais, não pela minha versão, mas pela minha visão, né? Vamos dar uma olhada nas consequências de ambas as decisões. E depois eu digo, quem vai decidir é você. Mas eu também digo o seguinte: a partir do momento que a gente faz todo esse exercício, que começa com a clareza, que passa pela ponderação, que faz as contas, eu costumo dizer, a gente quase que já elimina 90% da possibilidade de qualquer uma das decisões ser errada. Pode ser que uma seja um pouquinho melhor do que a outra, mas marginalmente melhor do que a outra. Por quê? Porque a gente construiu uma decisão e não apenas tomou uma decisão. Então, eu creio que na arte do planejamento a gente precisa apontar para paciência, apontar para a deliberação em decisões que são relevantes. E eu aconselho, né, quando a gente é colocado eu quero saber a sua versão, né, essa é a pergunta, o que você faria, qual é a sua versão, né? A gente diz, eu sou mais valioso pela minha visão do que pela minha versão. E aí a gente desescala a decisão que o cliente tem que tomar, porque ele ponderou, ele pensou em alternativas, ele viu as consequências. E depois você diz o seguinte, aqui eu concluo, independentemente da sua decisão, eu estou do lado, ombro a ombro, e a gente vai construir ou reconstruir isso na próxima década. Decida em paz. Eu estou aqui para te ajudar. Decida em paz. Eu acho que isso tem um valor imensurável também, né? André, só para contribuir, eu acredito que esse seja um dos maiores desafios de planejadores em início de carreira, como eu, como o Rodrigo, porque acho que na necessidade no desejo muito mais de demonstrar um resultado para o cliente, muitas vezes a gente pode cair nessa armadilha de querer dar as respostas que o cliente tanto quer, e como o próprio Rodrigo disse, vocês mencionaram, é muito mais com as perguntas, com a reflexão que a gente faz que o cliente tenha, para que ele decida com base em tudo aquilo que a gente provocou junto a ele. Então, no início, a gente, como eu trouxe esse caso, talvez foi o resultado mais relevante que eu fui trazer para cliente, eu tive que esperar 2 anos e meio. E isso eu tenho enxergado que agora que os resultados começam, ainda que pequenos, a aparecer, porque é um processo, não é um resultado que a gente consegue trazer do dia para a noite. Eu acredito que qualquer um que prometeu um resultado em curto prazo não está sendo honesto com o seu cliente. Esse é o desafio de um planejador no início da carreira, segurar esse ímpeto de querer mostrar todos esses resultados. E um ponto interessante até, Gabriel, a gente está conversando tanto aqui, acho, sobre construção, né? Sobre acompanhar o cliente na construção dos objetivos dele, e isso está muito relacionado também com as outras atividades que eu tenho tido, de conversar com muita gente que quer entender ainda o tipo de trabalho que a gente faz, né?
a gente frequentemente, eu acho que a gente se depara assim com um contexto meio paradoxal, né? Então, assim, por um lado, a gente vê que muita gente, a grande maioria das pessoas efetivamente tem questões relacionadas com sua vida financeira, poderiam se beneficiar muito do trabalho que a gente desenvolve, né? E, ao mesmo tempo, a gente ainda vive um contexto em que há muita dúvida. Eu sinto muita gente com uma visão de que esse é um tipo de serviço ainda restrito aos super ricos, né? A pessoas que chegaram lá, digamos assim, né? E eu tenho tido várias conversas justamente mostrando que a gente deve inverter essa lógica, né? E que esse acompanhamento com o planejador financeiro pessoal, ele é justamente para construir essa vida, né? Porque muita gente coloca algumas etapas antes, assim, não, eu preciso ficar rico, ou eu preciso estruturar a minha vida, eu preciso organizar tal aspecto da minha família, para aí sim eu poder me dar o direito de ter um acompanhamento profissional, assim, independente no meu planejamento financeiro. E eu acho que a gente tem que justamente inverter essa lógica, né? Mostrar que é justamente com acompanhamento financeiro que você vai ter a organização, a clareza necessária para construir essa vida que você quer ter, né? Muito bom, muito bom. Eu acho que você está numa fase muito... A história que a gente conta para a gente mesmo tem um valor enorme, Rodrigo. E se você aprende a contar para si mesmo que você está numa história de descoberta, o Indiana Jones do planejamento financeiro, descobrindo maneiras diferentes de conectar as coisas e testando uma coisa, depois testando outra e cavando um negócio aqui, um outro ali, para chegar num grande tesouro que é, uau, agora eu encontrei o meu estilo para comunicar tudo isso. Todo esse processo que passa por nãos, que passa por negativas, né? Você o vivencia de uma maneira mais saudável, né? Então, palavras têm poder, né? E a gente tem que saber contar elas. Fredão, eu sei que semana passada você estava off, né? Na companhia da sua linda família, caranguejos, lagostas e camarões. Você conseguiu planejar alguma coisa para essa turma toda? Você tem algum caos aí da semana passada? Ou como é que foi sua semana passada? André, você sabe que foi até interessante, porque assim, na segunda-feira, antes de embarcar, eu tive o retorno de uma conversa que eu havia feito na semana anterior, de um pessoal que veio a mim indicado, e que a real necessidade era uma organização financeira para distanciar um pouquinho eles da empresa deles, né? Uhum. E o mais legal da conversa foi que, assim, a esposa que organiza nunca quis isso, e o marido que não organiza sempre quis. E agora ela está entendendo que a organização dela não é suficiente para tudo aquilo que eles necessitam, né? Uhum. E eles tinham meu contato há um tempo já, né? Mas a gente só conversou agora, só conseguimos conversar agora. E o mais legal é a busca por uma estruturação onde eles sabem o potencial todo da empresa, mas querem se distanciar um pouquinho da necessidade que eles têm de tomar dinheiro da empresa para deixar ela crescer e organizar melhor as coisas todas. Tá? Então, é um caso super legal, e ela me retornou com um papo super legal na segunda-feira antes de eu embarcar com todo mundo, e ela reconheceu, falou, Fred, o erro foi meu, eu deixei isso de lado por muito tempo e não quero mais deixar, né? Uhum. Eu falei para ela, não, o erro não foi seu, cada coisa tem o seu tempo, né? Enfim, aí vamos começar a semana que vem. Então foi o caso da semana passada, ela falou assim, porque eu efetivamente estive fora, e o mais legal estive fora sabendo que todas as demandas estavam ok, porque tudo estava organizado, né, junto aos clientes. É uma arte aquilo que nós fazemos, mas não é uma ciência de foguete, então dá para a gente deixar tudo organizado, tá? Sem dúvida. Eu vou trazer então aqui um caos meu aqui, quero compartilhar com vocês.
Eu também tive uma semana mais tranquila semana passada, mas eu recebi um casal. A gente está começando nessa caminhada. Eles acabaram de vender um imóvel por uma boa quantia de dinheiro, e além de era um grande imóvel, uma parte também dessa venda foi a parte do pagamento dessa venda foram outros imóveis que eles precisam ainda liquidar, né? Mas imóveis menores e tal. Mas a questão é, eles agora precisam partir para um aluguel. Eu tinha orientado eles numa primeira conversa sobre um range de aluguel que eles poderiam encarar para não onerar demais agora esse estoque patrimonial, porque a família toda está numa fase de reestruturação profissional. Também estão empreendendo em franquias, estão buscando novas atividades, restabelecendo atividades antigas. A pandemia pegou meio pesado aí para eles, mas eles tinham esse grande imóvel que deu uma boa liquidez agora. E a notícia na semana passada foi a gente não conseguiu ficar no range que foi proposto, a gente ficou 50% acima do teto do range que havia sido proposto. E a grande narrativa é de um pai, marido, dizendo: eu tive que tomar essa decisão pela minha esposa e pela minha filha. Eu não podia levá-las para algo muito inferior ao que a gente tinha. E, ao mesmo tempo, a esposa, durante o bate-papo, revela: isso tem me trazido alguma angústia, porque provavelmente a gente vai precisar consumir o nosso estoque. E 1h30 de conversa, o marido dizendo: eu também não estou dormindo em paz. E agora o que a gente faz? Uma vez que já está feito. Ou seja, houve uma orientação, o caminho foi diferente, a consequência do caminho diferente veio, foi percebida, angústia, arrependimento, o choque foi sentido. E eles revelaram isso, não guardaram, não estavam envoltos num egocentrismo dizendo não. Mas a motivação eu senti que foi genuína, a esposa e a filha. E aí, o que vocês me aconselham nesse caso? Deixa eu trazer aqui um caso cabeludo para a gente conversar aqui. Eu pude perceber que com a experiência na carreira, a gente consegue ter aí uma semana mais tranquila, como o próprio Fred e o André tiveram, com umas férias em julho, né? Como eu e o Rodrigo, em início de carreira, tivemos que batalhar, mas também percebo que os casos também começam a ficar mais complexos e mais cabeludos. Eu acho que isso é legal, é algo que nos mantém desafiado e só o desafio que faz a gente crescer. É isso mesmo. Longe de mim querer dar uma aula para o André do que fazer. Imagina. Mas, sim, sendo breve, eu acho que eles conseguiram externar essa situação muito exclusivamente pelo papel que você teve na vida deles. Porque talvez se não fosse o André, eles estariam se remoendo ainda até hoje, e agora eles têm a chance de fazer algo com relação a isso. Uhum. Eles têm um tempo de agir, eles podem mudar, a decisão está decidida, agora o desafio é saber o que pode ser remediado, mas eu acho que o mais importante de tudo é que se não tivesse alguém para provocá-los, talvez eles continuariam vivendo esse remorso. Uhum. Eu concordo. Bom te ouvir. Todo mundo aqui pode ajudar todo mundo. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Mais alguém aí? Depois eu comento como eu tentei me sair dessa, viu? Mas o meu comentário aqui é mais como um aprendiz, né, do que como um professor do caso, porque esse eu estou tendo que aprender também. Eu vou deixar para os mais novos primeiro, depois eu falo. Eu quero muito ouvi-los. É bom. Você viu como o cara saiu pela tangente, né? Mas tudo bem. Sobrou. Rodrigo. Um aspecto muito legal, eu acho que está relacionado a isso que o Gabriel falou, é de criar esse espaço para essa discussão da família, né? Acho que é muito fácil, com a rotina, quando você não tem
um tempo recorrente para pensar a respeito dessas questões, as pessoas ficarem isoladas, né? Então, todo mundo dormindo mal, cada um pelos seus motivos, né? E às vezes até ressentidos, né? Falando, poxa, eu tô dormindo mal porque eu fiz isso por você. E a outra pessoa falando, eu tô dormindo mal porque eu acho que você tá colocando a gente em risco, né? E quando você tem esse espaço na sua rotina para conversar com o André, para conversar com o planejador financeiro pessoal sobre essas decisões, isso te incentiva a trazer esses aspectos, trazer o que incomoda cada um, inclusive para revisitar a decisão, né? Talvez em alguns desses casos o nosso papel seja justamente de dar a força, a tranquilidade necessária de dizer, dá para mudar, dá para repensar, dá para achar alternativas. Se esse é um aspecto muito relevante, é o que você comentou, né, de ter a decisão 3D, sempre tem perspectiva, o que a gente quer para a nossa vida. Se essa residência, se essa moradia é prioritário, né, será que tem alguma coisa que hoje não é prioritária e que poderia compensar isso de alguma forma, né? Ou de fato, se né, repensar, nossa, acho que exageramos mesmo, a repercussão disso, a falta de sono, não compensa, e a importância da visão do todo, né, da profundidade do nosso trabalho. Olhar isso sabendo que eu estou empreendendo, é um momento pós-pandemia, é um momento de insegurança, eu tenho pouca visibilidade do que vai acontecer. Será que talvez só não seja o momento para essa decisão? Será que não é possível postergar, né? Isso você só tem com essa visão do todo, né? Tendo esse ambiente para conversar isso, né? Então, mas as coisas vão ficando complicadas mesmo, que nem o Gabriel falou, né? Mas é isso, tentar achar esse caminho que faz sentido, né, para essa família, né? Legal, Rodrigo, obrigado. André, eu dei oportunidade para eles falarem antes, porque eu tinha confiança que ia aparecer esses termos que eles usaram, isso é ótimo, e eu não queria privá-los de poder falar isso, né, que o Rodrigo falou, que o Gabriel falou, porque talvez eles ficariam constrangidos e, o Fred já falou. Mas, além de tudo isso, né, eu acredito que você pode, deve e fará isso, como te conhecendo bem, de incentivar o diálogo que pode resolver tudo isso, essa decisão toda tomada, né? O diálogo entre família, o diálogo maduro sobre todas as reflexões que podem e devem acontecer a partir dessa decisão, que a gente pode chamar de forma muito, eu não quero que me entendam mal aqui, desculpas válidas, mas continuam sendo desculpas às vezes, né? Continuam sendo desculpas, tá? E aí vai ter que ser aquela conversa madura de que, tudo bem, essa foi, então, eleita a nossa prioridade, a qualidade da moradia, aonde vamos enxergar, caber todo o restante e quais são as opções que nós teremos e decisões outras impactadas por essa que nós teremos que fazer na qualidade de vida em outras partes para suportar esse momento inicial, esse momento dessa decisão, desses 50% acima do range, etc. Né? Então, assim, diálogo vai resolver tudo isso. Diálogo profundo em cima daquilo que eles têm como objetivo, plano, projeto de vida e meta foi dobrada, quase. Vamos entender de onde que a gente vai tirar a compensação disso tudo, né? Mas é o diálogo que vai resolver. Né? Muito bom, muito bom. Assim, é muito legal escutá-los e para compartilhar um pouco como a gente saiu dessa reunião na semana passada, primeiro com a consciência de que houve uma decisão precipitada. Eu sempre optei por imprimir maturidade na minha atividade. Então, e a maturidade não vem quando a gente coloca os esqueletos dentro do armário. Ela emerge quando a gente fala sobre o elefante que está na sala, né? Mas depois disso, não como um olhar de julgamento, a decisão está tomada, não vamos dramatizar demais isso e polemizar demais.
Sim, o Fred acho que matou a charada. Uma boa sequência de diálogos, uma boa conversa na direção de que as decisões agora seriam colegiadas. A gente saiu dali também com a gente chamou de um plano família nuclear, que é o que nos próximos 6 meses, daqui até o final do ano, eles iriam enxugar realmente, né? Porque existe também uma natureza muito social ali na família, mas a gente entendeu que era um momento onde eles teriam que enxugar, nuclearizar um pouco mais a vida social da família. E um outro componente, além da responsabilização que tem a ver com a maturidade, do plano de ação que tem a ver com a consequência de uma escolha, eu também me comprometi a toda sexta-feira, meio-dia, eles estão juntos, eu vou ligar para eles por 15 minutos para como é que foi a semana. Eu disse, eu vou estar do lado agora da decisão, eu não vou estar alheio a essa decisão, dizendo, tá vendo? Tá vendo? Eu disse que não deveria ter sido, eu disse, eu sou parte disso. E é fundamental a gente, como planejador, se importar com a vida do cliente, dizer, a gente está junto nessa, independentemente da decisão que foi tomada. Isso requer um pouco mais do meu tempo, o que eu me sinto muito à vontade, porque eles me remuneram num FII adequado, por isso que é uma arte o que a gente faz, a gente deve ser bem remunerado, e quando a gente, então, se importa, e aqui eu não vou ser só poético, tá? Eu me importo e eu não estou olhando aí para quanto eu sou remunerado, eu acho que isso não é sustentável. Se você realmente se importa com o seu cliente, você tem que fazer como é que eu vou estar de pé nessa atividade daqui a 20 anos. Para isso tem que ser bem remunerado. Tá? Isso, de fato, é se importar. Né? A gente tem que romper com essa visão, muitas vezes até brasileira, eu não estou querendo generalizar, de qual é o nosso plano para os próximos 4 anos, e muito mais qual é a nossa visão para os nossos 40 anos. E está sustentado em rocha, e não em areia. Então, me comprometi com eles ao longo desse mês de agosto de fazer o que a gente chamou de checkpoints, de como é que estão as coisas. E eu acho que vai ser um relacionamento muito bacana, muito, muito gostoso com eles, além das nossas reuniões habituais, né? Esses checkpoints de 15 minutinhos, eu disse que eu vou ser bem aderente ao relógio, que eu vou ligar a tal hora e que em tal hora eu vou dizer, pessoal, eu agora preciso ir, porque de sexta-feira eu almoço com a minha esposa. Né? E eles também fazem parte disso, eles olham a minha agenda. Então, isso é um relacionamento que a gente pode construir. Né? E eu fielmente tenho a leitura e o sentimento de que eles saíram responsáveis, sabendo que existia um outro caminho, mas que agora a gente está num caminho que eles não estão num caminho sozinhos. Para mim foi uma reunião presente, na verdade. Foi uma boa maneira de encerrar meu mês de julho. Obrigado pelos conselhos. Sempre é muito bom compartilhar, escutar e aprender em conjunto. Turma, 1 hora de bate-papo aqui. Acho que a gente já começa a encerrar. Espero que tenha sido bom para vocês, tá? E essa pergunta não tem nenhuma malícia, vocês sabem disso, mas eu espero que tenha sido bom. Espero que tenha sido bom para quem está escutando a gente. Agradeço ao Rodrigo, agradeço ao Gabriel, que toparam participar desse primeiro episódio, sem muito saber a direção que esse bate-papo ia dar, até porque não tinha nada combinado. Né? E agradeço o Fred também pela oh, meu Deus. Co-anfitrião. Co-host. Né? Obrigado, pessoal. Boa semana. Também. Quem escutou a gente aqui tenha aprendido um pouquinho da contemporaneidade, do dia a dia, dos desafios, e assim a gente espera da abrangência e profundidade que a gente pode fazer, que você que está escutando, que está vendo a gente, pode realizar como planejador. Obrigado, Fred. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rodrigo. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.